Gravando. Não, Bom professor, dia. peraí, grava agora não. Só tenho uma pergunta para fazer fora do assunto. Então, bom dia a todos vocês, o MC Anderson, o Zeca, Bia, Gui e Águida. Vamos iniciar fazendo a correção, né, gente? Página 35. Predomínio da mão de obra escrava. Essa maior quantidade de de trabalhadores escravizados tinha onde? No Vale do Paraíba ou no Oeste Paulista? Cadê vocês? Gente, No Oeste Paulista. vamos ver lá na página 34. A terceira linha diz assim: marcada pela utilização da mão de obra escrava, o Vale do Paraíba, né? Então seria a letra A, o primeiro parênteses. Substituição da mão de obra escrava pela imigrante, já é a outra realidade do Oeste Paulista. Então seria a letra B, segundo parênteses. Terceiro parênteses: utilização de técnicas de cultivo rudimentares e esgotamento do solo. E aí? É o Vale ou o Oeste? Peraí que eu tô abrindo aqui o livro de novo. Página 35. O Anderson, Bia, Zeca, Águida, Theo, e aí? Bia tá dizendo aqui. Oeste. Tava pegando minhas coisas. Vamos ver lá. Ó, também na quinta linha. Técnicas, quinta linha do primeiro parágrafo da página 34. A quinta linha do primeiro parágrafo diz assim: o uso de técnicas de cultivo predatórias. Então é o vale, letra A. Penúltimo parênteses: construção de ferrovias para o transporte do café. O vale ou o oeste? Oeste. Esse é o Oeste, Vale. muito bem. E o último Ah, o Oeste é o parênteses, que tem o de imigrante, né? isso. E o último parênteses, modernização em setores de finança e infraestrutura, Vale ou Oeste? Vale. Não, a Paraíba. Vale da Paraíba. Né? Não é da Paraíba, que é a nossa província vizinha, né? É É isso. do É o Paraíba, era uma Vale. região ali de São Paulo, mostrada no mapa da página anterior. Isso. Mas essa modernização ela aconteceu no Oeste. Olha o segundo Foi. parágrafo da página anterior. Repete a sequência. Quer dizer, ali a informação que nós temos no segundo parágrafo é somente de que introduziram técnicas de beneficiamento do produto, torrefação do café. Não, mais abaixo, no último parágrafo da página anterior, diz assim: uma elite informada sobre o desenvolvimento da industrialização no exterior. Essa elite entendia que a economia se desenvolver também precisava de modernização, finanças e infraestrutura, fez com que parte dos seus lucros fosse investido em empreendimentos da área financeira, companhias de seguro, bancos, investiu em obras de infraestrutura, mineração, fornecimento de gás, transporte urbano e construção de linhas férreas. Então, isso aí aconteceu no Oeste Paulista. A gente citava na aula de ontem o famoso Barão de Mauá. E vocês encontram, inclusive, no YouTube, para quem estiver entediado, querer assistir um filme sobre a história do Brasil. Mauá, o Imperador e o Rei, é o nome do filme que vocês encontram no YouTube sobre esse Barão de Mauá e os investimentos dessa elite cafeeira no desenvolvimento industrial do Brasil. Porque a gente dizia também na aula de ontem que boa parte dos investimentos em indústria e modernização vieram muito de iniciativas privadas, de empresários, barões do café, do que mesmo por parte do próprio imperador, do próprio governo do Brasil, o segundo reinado. Acredito que tenha dado para todo mundo entender isso. Repetindo, boa parte do investimento que o Bom dia, Brasil professor. teve no segundo reinado, esse investimento veio por iniciativas privadas dessa elite cafeira, dessa gente rica do café,
investiu mais na modernização e na industrialização do Brasil do que mesmo o imperador Pedro II. Tá? Então, retomando aí a correção da página 35. E o imperador ficou com raiva, porque ele não estava investindo muito nele, estava mais investindo na cidade. Ficava, e como a gente disse ontem também, ele quis controlar, criando aí nessa página 35, um imposto sobre produtos de fora. Né? Era uma maneira de lucrar. Não investia, como você disse, o Anderson, e queria ter um certo benefício desse investimento. Esse Barão de Mauá, mais uma vez vou citar o nome dele para ver se fica curiosidade no juizinho de vocês. Quem quiser assistir o filme dele no YouTube, Mauá, o Imperador e o Rei. Ele era um homem mais rico do que o próprio Brasil. Ele tinha mais dinheiro em caixa do que os cofres do Brasil, na época do Segundo Reinado. Então foi ele que construiu a primeira linha de trem, a primeira linha férrea. Ele construía estaleiros para a construção de navios. Ele era dono de banco. Ele tinha uma série de investimentos. Então, fazendo novamente a correção da página 35 do livro didático. A, B, A, B, B. Correção da página 35, para quem chegou depois, ficaria assim. A, B, A, B, B. Damos as boas-vindas aí a quem chegou depois, o Rony, o José e a Larissa, está por aqui também. Pedir a José que ligue pelo menos o microfone. Se não quiser ligar a câmera, assim como o Bia e o Anderson, ligar pelo microfone. Oi, professor. José é um dos que ajudam também a aula a acontecer, né? Vamos lá, Cultura e Sociedade, página 36. Deixa eu projetar aqui para vocês. Quer que eu leia, professor? Vai, começa. Cultura e sociedade. Todas as transformações políticas e econômicas pelas quais a sociedade brasileira... Todas as transformações políticas e econômicas pelas quais a sociedade brasileira vinha passando desde a independência começaram a ter reflexos também na organização da sociedade. A abolição da escravidão, por exemplo, colocada pela Inglaterra como uma das condições para apoiar o processo de reconhecimento da independência do Brasil, voltou a ser discutida com rigor a partir da década de 1840. Isso ocorreu porque, apesar de concordar com as exigências inglesas sobre o fim da escravidão, o governo brasileiro ainda não havia tomado nenhuma providência efetiva nesse sentido. Ok. Então veja aí que na terceira linha tem uma informação curiosa. Uhum. Todas essas transformações políticas tinham reflexo em como a sociedade se organizava. Mudava a política e a economia. A política é aquela briga que a gente citava na aula de ontem, né? Entre aqueles dois partidos. Então, essas brigas, esse investimento do Segundo Reinado, mais por iniciativa de pessoas do que por parte do próprio governo, tudo isso refletia também como as pessoas, a sociedade se organizava. A abolição da escravidão foi uma imposição ali, uma exigência da Inglaterra, uma condição para apoiar a independência do Brasil, mesmo antes do Segundo Reinado, mesmo antes de Dom Pedro II. Ela volta, essa abolição da escravidão, a ser discutida, ela volta em cena aí no Segundo Reinado, a partir de 1840. A abolição da escravidão, né, professor? Isso, porque o Brasil não queria concordar com essa exigência inglesa. O que fez o Brasil andar não foi os governantes, foi as pessoas com dinheiro. Mas aí você vê a informação que o Anderson leu nesse primeiro parágrafo, que para ter o apoio da principal potência da época, hoje a principal potência do mundo é os Estados Unidos, na época era a Inglaterra. Então, na época, para a Inglaterra, então ter o reconhecimento da Inglaterra, você era um apoio muito necessário e muito forte. Você enfrentava qualquer outro país. O Brasil queria acabar com a escravidão, só que a Inglaterra não queria, né? Era o contrário. A Inglaterra queria. E o Brasil... não queria. Olha aí a penúltima linha. A penúltima linha. O governo brasileiro ainda não havia tomado nenhuma providência efetiva nesse sentido.
para abolir a escravidão, né? Era uma É. exigência inglesa para ter o apoio e até agora o Brasil não tinha dado nenhum passo. É. A tarifa Alves Branco, ela já apareceu na aula de ontem, né? No segundo Ô, parágrafo professor, dessa página. já tinha algum lugar que já tinha abolido, não era a escravidão? Já, o Brasil foi um dos últimos. Então, essa tarifa que fala aí no segundo parágrafo, ela já apareceu na aula de ontem, no primeiro parágrafo da página 35. Era aquele imposto sobre os produtos de fora, os produtos estrangeiros, prejudicou os interesses ingleses no país ao aumentar o valor dos impostos cobrados sobre as mercadorias estrangeiras. Então, a Inglaterra não gostou. Aqui a gente teve, gente, só fazendo uma ligação, né? Com essa tarifa Alves Branco, a gente teve o contrário daquilo que aconteceu com a vinda da família real. Vocês devem lembrar quando a gente estudou a abertura dos portos às nações amigas, em que a principal nação amiga beneficiada com a abertura dos portos foi a Inglaterra. Porque quando o rei de Portugal, Dom João VI, expulso da Europa por Napoleão, ele vem para o Brasil, ele abre os portos, né? E aí a Inglaterra poderia trazer os seus produtos para ser vendidos agora. E aqui, em 1844, Dom Pedro II, ele, ao criar essa tarifa, Alves Branco, esse comércio inglês foi prejudicado, né? Encarecido. Esse fato leva os ingleses a tomar novas medidas quanto à questão da abolição do trabalho escravo. Então, a Inglaterra decreta em 1845, anos depois desse imposto, aqui no Brasil. Não é 1844, não, professor? 44 foi a tarifa, né? Ah, tarifa. E em 45 a Inglaterra decreta o Bill Aberdeen, lei que proibiu o tráfico negreiro. Temendo prejuízos financeiros e a perda do apoio inglês, o governo brasileiro instituiu, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Vamos entender, essa lei que fala aqui na terceira linha do segundo parágrafo, ela A foi lei lá na... Eusébio de Queiroz era o quê? Eusébio de Queiroz. Veja, antes dela, a Inglaterra toma a iniciativa de proibir o tráfico negreiro. Professor, Sim, então significa que nesse tempo só foi, tipo, a escravidão ainda não tinha sido abolida, parada, mas parada. só a venda de Só a escravos. venda. No Brasil Primeiro, a tinha esse Inglaterra nome. proíbe, ela vai começar com essa lei que fala na terceira linha, com essa lei aí, o Anderson e os demais, ela começa a proibir qualquer navio de qualquer nação que venha para a África comprar escravizados. Certo. Mas E aí começou o tráfico. vai começar literalmente O o tráfico tráfico negreiro. escondido, né? É. Que é que existe tráfico legítimo, E a lei autorizado. Eusébio de Queiroz é o quê? Calma, vamos chegar nela. Beleza. Como a Inglaterra começa a proibir, e o que é que acontece? Isso que o Guilherme está dizendo, né? O tráfico, a compra às escondidas, para tentar agradar a Inglaterra, o Brasil também proíbe comerciantes de escravos a irem na África comprar escravizados. Então, a lei Eusébio de Queiroz foi uma proibição no Brasil da compra de escravizados na África. E vai ter o problema que o nosso colega José mencionou, né? Não podia ir lá na África mais comprar escravizados, com a lei Eusébio de Queiroz. No entanto, no Brasil, esse comércio continuou. Você poderia comprar escravizados... Vai gerar uma guerra. Vai gerar uma guerra. Ainda não. Mas você poderia vender aqui dentro do Brasil escravizados de um comprador para outro. No entanto, essa Eusébio de Queiroz, ela veio reforçar uma lei que já havia proibindo esse tráfico. Né? A gente viu no primeiro parágrafo, mesmo lá na independência, 1822, a Inglaterra já tinha colocado essa imposição, essa exigência do fim da escravidão. Então, lá em 1831, na regência, o Feijó, vocês devem lembrar desse nomezinho, padre Diogo Antônio Feijó, como regente, ele assinou uma lei, a Lei Feijó, em 1831, já proibindo esse comércio de escravizados. No entanto, não funcionou. Então, essa lei Eusébio de Queiroz, ela veio somente reforçar essa lei que já havia, mas ela não solucionou o problema, né? Porque, como José disse, esse comércio ele continuou internamente. Só podia ser o brasileiro mesmo para ser teimoso. Só podia ser o brasileiro mesmo. Para ser teimoso, né? É.
E Terceiro como ninguém parágrafo, quem lê? percebia? Não, percebia. Mas é aquele tipo de coisa, José. Não podia comprar fora, mas podia vender dentro. Entendeu? Era permitida a venda interna. Só não podia mais sair do Brasil para ir comprar na África. Mas Então os Isso. eles escravizados, traziam, eles da África escondidos escondidos, e, mas ve- mesmo e aqueles que ainda continuavam no Brasil como escravizados eram vendidos das fazendas de São Paulo para o Nordeste, do Nordeste para o Sudeste, entendeu? Isso internamente então é era como eu Então, estava permitido falando. ainda. Que professor, eles traziam então, da tipo, África para vender aqui, mas mas fingindo que aqueles Não, escravizados eles já vendiam os fossem que já daqui. estavam E aqui. aqueles que estavam aqui eram vendidos livremente, com a permissão ainda das leis brasileiras. o professor, E a gente então, não pode tipo, esquecer também, Juan, só criando aqui um parênteses, desculpa aí te interromper, a ah, gente não pode esquecer também, gente, que esses escravizados que vieram para cá, para o Brasil, eles se reproduziam, né? Eles foi geravam tudo da filhos. África. A maioria foi da África. Sim, tudo da África, quantos. É, tudo da África. Mas a gente tem que entender que, desde quando começou a escravidão, lá no Hum, século XVI, 1500 anos atrás, aliás, no ano 1500, 300 anos atrás dessas leis, esses começaram a levar os escravizados, gente, navios. eles foram se reproduzindo, gerando filhos. É. Então, Aí, a essa altura do campeonato, ele já tinha um monte de escravos já. já, e Que se a cada reproduziram. passar de ano, os casais de escravizados iam gerando mais filhos, e esses filhos já iam nascendo escravos, né? É, é. Depois é que a gente vai ter uma lei, que Para a lei filho do de ventre escravizado. livre, em que os filhos de escravizados nascerão livres. Mas isso aí é muito tempo depois. Então, queira ou não, a escravidão internamente, mesmo com essa proibição de comprar na África, mas internamente ela continuou. Ah, e Quando você tudo isso. comentar, Essa lei, Eusébio de Queiroz, foi o Brasil que criou ou foi a foi Inglaterra? o Brasil. A Inglaterra criou a dela lá, a Bill Hardin. E o Brasil, para Mas, Só que o apoiar, Brasil mas para isso não deixou, tentar. tipo, mas isso não deixa o Brasil na desvantagem, porque eles não vão mais poder voltar na África. sim, mas em Ô, compensação, não é que veja, eles não vão poder voltar. Mas em Eles não vão compensação ir para lá como eles vão ter escravos. um forte coisa ao lado deles, um e forte outra coisa país, também, como a José, além de ter Inglaterra. esse forte apoio, como você está dizendo, a gente tem que entender também que nessa época já tinha pessoas desde lá, antes de Dom Pedro II, já no tempo do pai dele, Dom Pedro I, já havia pessoas que não simpatizavam com esse negócio de É, escravidão, né? é, tem. Então era também uma maneira de tentar agradar, internamente dar uma aparência de que é bonzinho, tá com pena dos escravizados, Olha, né? é. E Uhum. também esse jogo de interesse. Mesmo no tempo da colônia, Ô, José, é, peraí. Oi, Ô, José, tu oi. viste que tu viste que o professor botou no... O professor de arte botou no WhatsApp dele que ele não apoiava o Bolsonaro. Não é fã dele, cara. já lá no tempo da colônia, gente, Ah, Tiradentes já se pregava esse ideal, né, de Cal se tornar uma região independente ali, se naquela região iria ter também independência e liberdade para os africanos ou só era para os brancos. Isso já era uma discussão antiga já. é. Próximo parágrafo, a proibição Já Posso ler, fazia mais ou professor? menos quantos anos que vai, a escravidão tinha começado? A proibição da entrada de nós escravizados no país gerou algumas mudanças na dinâmica popular brasileira, aumentando o chamado tráfico interno ou interprovincial. Esse Onde? movimento constituía, é, consistia, consistia, consistia no deslocamento de escravos das áreas com menores movimentação econômica no período, sobretudo norte, peraí, professor, Nordestina. norte nordestino, para as regiões em que a economia estava aquecida, como o sudeste. O número de escravizados no... Peraí, eu tô me tanto, atrapalhando todo com esse negócio aqui, No professor. entanto, no entanto. Pronto, agora foi. No entanto, No entanto, tendia a diminuir com o passar do tempo, já que a taxa de natalidade e a expectativa de vida entre eles eram muito baixas, Uhum. situação que levou as elites brasileiras a incentivar a vinda de imigrantes para o país, com as vistas a suprir as necessidades de mão de obra, pronto. Então você principalmente tem na na lavoura. lavoura.
Você tem uma informação aí, Professor, José Leu, a quanto gente tempo os acompanhou. escravos viviam mais ou menos? Quanto tempo os escravos conseguiam ficar vivos? Olha, dependia muito do trabalho em que ele estava ocupado, né? A maioria trabalhava, está aí dizendo a última linha desse parágrafo que José leu, principalmente na lavoura, né? No trabalho da agricultura. Esse trabalho era mais exigente, exposto ao sol, suando, fazendo esforço físico, cansando os braços. E para sobreviver aí, Geralmente muito tempo, dormia, né? ia para a senzala, aquele lugar úmido, abafado, sem ventilação, dormindo no chão, na friagem, pegava uma doença. Aí Então, morria. esses que trabalhavam nesse trabalho pesado aí, dificilmente conseguiam passar dos 50 anos de idade. No entanto, você tinha trabalhos escravizados que estavam ocupados em tarefas do cotidiano, na venda, nas Doméstico, ruas, né? Tipo, limpar a casa, fazer domésticas, uma... né? Então, esses tinham uma vida um pouco mais de qualidade. Alguns ganhavam a confiança, a simpatia do seu dono, entre aspas, que ninguém é dono de ninguém. É, né? E aí, esses que tinham um trabalho mais ameno, mais tranquilo, de menos esforço, tinham uma vida um pouco mais prolongada, né? Ô, professor, Sim, nesse tempo aí já existia algum escravizado, mas não que fosse mais escravo, já fosse livre para existia, fazer o sim. que A gente quisesse. encontrava, né? Aquele Hum. que ou conseguiu juntar dinheiro para pagar a sua alforria, sua liberdade, ou aquele que, ganhando a simpatia do seu proprietário, aquele proprietário geralmente ele dizia assim: você vai ser escravo somente até o fim da minha vida. Depois, assim, quando eu estiver para morrer, no testamento eu vou deixar também garantida a sua liberdade. Você não vai ter mais um O que eu segundo sou bom dono. nesse cara, E o escravo bom nesse ficava com a caso é quando o dono riqueza da dos fazenda é caras. velhinho, tem os seus 80 anos. Se o dono dele morresse, ele ficava com as riquezas do dono dele. Podia Não, ele acontecer, né? só Mas não ganha. era uma regra. Podia, mas era mais comum ganhar a liberdade, a riqueza ficar para a família. É, vinha herança, vinha filho. Agora você podia, uma outra exceção, encontrar, de repente, ali um fazendeiro, um proprietário que não tinha descendentes e resolvia, na sua bondade, deixar ali alguma herança para o escravizado de quem desfrutou da confiança e da simpatia em vida, né? Entendi. A respeito da experiência de empregar imigrantes. Então, foi outra informação que apareceu nesse parágrafo que o José leu, né? Para substituir essa mão de obra escrava, aos poucos começou a vir imigrantes. A partir dos anos 1850, nós vamos ter na Europa a luta pela unificação, pelo surgimento da Itália e da Alemanha. Então, essas regiões estarão passando lá na Europa por guerras internas. Então, a partir de 1850, muitos italianos, em 1870, alemães, virão para o Brasil, inclusive algumas famílias financiadas, tendo a viagem paga pelo próprio Império, para trabalhar aqui no Brasil, em substituição a essa mão de obra escrava. E aí nós temos a iniciativa do senador Campos Vergueiro, que empregou muita mão de obra imigrante nas suas terras. Diz assim: a emigração estrangeira para São Paulo cresceu após a iniciativa particular de formar núcleos coloniais, a imigração, né, externa vindo para cá. Já em 1840, esse sistema começou a ser introduzido em São Paulo, quando o senador Vergueiro mandou vir de Portugal colônios para sua fazenda Ibicaba, em Limeira. Foi a primeira experiência de emprego de mão de obra livre europeia na chamada Grande Lavoura, gente livre que recebia um salário, ao contrário do escravizado. O senador Vergueiro concluíra que o financiamento da imigração ficaria mais barato que a compra e a manutenção de escravos. Pretendia transformar a fazenda Ibicaba num modelo de exploração cafeicultora com emprego de mão de obra livre. Dizia que os colonos pagariam suas dívidas em 3 ou 4 anos, quando então poderiam comprar uma propriedade, já que não podia mais, né, embarcar no navio, fazer a travessia do Oceano Atlântico para comprar escravizados lá na África, não podia mais, por conta da lei Eusébio de Queiroz. Então, se tornava mais vantajoso você pagar a viagem de uma família imigrante que estava fugindo lá da Itália e da Alemanha em guerra nessa época.
Entre 1847 e 1857, 200 famílias de colonos suíços, alemães, portugueses, da Bélgica, foram para a fazenda do Vergueiros, essa fazenda em Bicaba, pela Companhia de Colonização Vergueiro, uma companhia própria dele, né, pessoal. O dinheiro do transporte adiantado pelo colonizador deveria ser pago em prestações pelos imigrantes. Tinha esse ônus aí da viagem, né? A família recebia o empréstimo, mas ela deveria depois restituir ao vergueiro, né? Restituir ali Não, aquilo. professor, então não seria vantajoso. O cara só ia ganhar moradia. Seria Ia vantajoso para trabalhar. ele, né? Que estaria se aproveitando do trabalho e receberia depois em troca. Porque ele paga para a Tu acha que pessoa esses vir para caras cá querem ser trabalhar, justo pra mas alguém? depois Eles a estão pessoa que está escravizando porque eles trabalhando vai querem ser pagar justos ele. com ele. Isso é o que José tentou comentar aí. A maioria das famílias imigrantes encaminhou-se para as grandes fazendas do café, sendo recebida pelos proprietários rurais com contrato. O que Guilherme comentava aí, né? Eles tinham a viagem financiada, mas depois deveriam restituir. Então não Ô, era professor, de a fato. professora de Sim? português mandou a aula dela agora. Pronto, então vamos encerrar por aqui para não atrapalhar a professora Livre. Para casa, Professor, só termina o pensamento do senhor que o senhor estava falando. Ah, sim, diz aí, professor. Vai. não era isso mesmo que Guilherme já tinha comentado. Não era vantagem para a família que vinha, né? Na verdade, ela estava fugindo de uma situação difícil. Gente, eu veja só, a gente só tem aí mais 2 páginas, né? Uhum. Essa página 37 que impedia uma lei chamada de terras que impedia esses imigrantes por um certo período de tempo de serem proprietários de terra, e a página 38 que fala aí um pouquinho de algo que não é novidade para vocês, sobre como era o dia a dia no segundo reinado. Então, a gente vai concluir esse capítulo 11, porque próxima semana a gente conclui o 12 e vai pegar o livro de quinta a 8, né, o livro novo. E aí, na primeira semana de novembro, a gente começa o livro 4. alunos também é pegar o livro. Os alunos Oi? também. É para os alunos ir também pegar o livro. É para dar aquele murro assim, não pode abraçar, né? Mas dar aquela saudação de punho aos professores. Então a gente Ainda tem conclui esse capítulo nesse capítulo. livro, né, professor? Oi, Bia. Ainda tem outro capítulo nesse livro, Sim, né? né? O que eu estou dizendo, a gente conclui hoje esse capítulo 11, porque só são mais esses 2 assuntos que eu acabei de mencionar: a lei de terras, que impedia os imigrantes de, por um certo período de tempo, serem donos de terras, e o cotidiano nos centros urbanos, que é um Ô, pouquinho professor, afim. 50% da Sim, escravidão já tinha acabado, né? Com essa lei que criaram, 50% meio que já tinha acabado, né? mais ou menos. Mas aí, como eu estou tentando concluir para liberar vocês para aula de português, a Ah. gente termina esse capítulo 11 hoje, para casa fique essas questões da página 39. E aí, para a semana, a gente começa o capítulo 12, tá? O último. Tá Vão bom. lá para a aula de português, mandem no Classroom a página 39 do livro didático. Tchau.